Hoje é um dia importantíssimo na história da instituição Fluminense Futebol Clube. É um passo muito importante que temos oportunidade de dar hoje. Encaminharmos um título que parece muito possível da Sul-Americana. Após uma derrota em La Fortaleza na Ciudad de Lanús, Fluminense chega hoje no Maracanã dependendo de apenas um gol para levar para os pênaltis e 2 para se classificar direto no tempo normal, o que é de suma importância para a mentalidade dos atletas, da torcida e principalmente da instituição. Hoje é um caminho que pode ser muito proveitoso para o Fluminense. Um jogo que não é tão difícil, mas tem seus riscos. Principalmente porque o nosso adversário, como eu falei no pré-jogo passado da Sul-Americana, é um adversário muito rápido, que precisa de poucos toques para fazerem os gols. E um contra-ataque, se sofrer um gol no contra-ataque, pode acabar com esse sonho de ser campeão da Sul-Americana em 2025. Seja bem-vindo ao meu vídeo de pré-jogo. Eu sou o Davi Vinícius Ferreira, esse aqui é o canal Colossal das Laranjeiras. A gente fala hoje de Fluminense e Lanús pelo segundo jogo das quartas de final da Sul-Americana 2025. O jogo é nessa terça-feira, às 9h30, com transmissão do Paramount e do SBT. É um jogo muito importante para o Fluminense nessa noite. Se a gente conseguir essa classificação, nós iremos enfrentar um adversário peruano, que é o Alianza Lima, ou um chileno, que é a Universidade do Chile. A Universidade do Chile estará sem torcida e o peruano nós já vencemos no Maracanã e empatamos fora de casa na Libertadores no ano passado na fase de grupos. Então é de suma importância o Fluminense conseguir essa classificação hoje. Sul-Americana, que é um título que ainda não temos. E por o Fluminense ter demorado muito a conquistar uma Libertadores e ter sido um dos últimos dos 12 grandes a ser campeão continental, a torcida do Fluminense ainda tem um apelo muito grande por essa taça. Ainda tem aquela vontade, aquela gana de vencer a Sul-Americana. Talvez o Fluminense hoje no Brasil, dos 12 grandes, seja um dos times que mais se importam com a Sul-Americana pela sua dependência de títulos continentais. A gente não tinha títulos continentais antes da Libertadores e da Recopa. Então, talvez esse clamor da torcida ainda esteja muito evidente nos dias de hoje. E também para falar da Sul-Americana, a gente nunca esteve tão próximo desse título. Em 2017, em 2016 e em 2019 a gente não passou nem perto de conquistar. Caímos em 2017 a gente cai para o Flamengo, que dava para ter passado se não fosse alguns erros, individuais principalmente, mas eram elencos muito ruins. Hoje nós temos um bom elenco, um bom treinador, querendo ou não, um pouquinho teimoso, mas é um bom treinador, um treinador que já foi campeão da Libertadores, já foi vencedor da Libertadores também como jogador. Então eu acho que o Fluminense nunca esteve tão preparado para vencer a Sul-Americana como neste ano de 2025. É um bom elenco, um elenco encorpado, time financeiramente muito bem equilibrado. Então, esse é o momento de sermos campeões da Sul-Americana. Como o Fluminense pode vencer o jogo hoje, eu te conto agora. Renato Gaúcho manda a campo Fábio no gol. Temos duas dúvidas. A primeira dúvida é na lateral direita. Samuel Xavier, se estiver 100%, vai para o jogo. Caso contrário, é Guga na direita. A zaga confirmada, Thiago Silva e Freitas. Na lateral esquerda, René, Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta deve ser o titular de hoje pela precisão de um gol. O Fluminense precisa muito de um gol. No jogo passado da Sul-Americana, o Renato explicou por que entrou com 3 volantes. Ele preferia que não levasse um gol. E de fato não levou com 3 volantes em campo. A partir do momento que ele tira o Nonato, bota o Lúcio Acosta e bota o time mais para frente, ele acaba levando esse gol de um contra-ataque de escanteio aos 42 do segundo tempo. Então, talvez hoje seja essa precisão de um gol e de ter muita atenção, principalmente os 2 volantes, para os contra-ataques. Hércules e Martinelli não podem errar passes bobos e muito menos estar desatentos no jogo de hoje. Já o ataque é composto por Canóbio na direita, Everaldo de centroavante. Eu não entraria com o Everaldo, eu entraria com o Germancano, que precisa de... tem mais recurso técnico, principalmente nas finalizações. O Everaldo parece que não gosta de chutar muito pro gol.
E na ponta esquerda, infelizmente, temos uma dúvida entre Soteldo e Serna. Claramente, o Renato tem a preferência pelo Soteldo. Claramente. Porém, o Soteldo não está bem na bola. E o Serna também no momento não. Então, o que acontece? O jogo de hoje tem um Soteldo hipotético, né? O ponta que tem um bom X1, que vai encarar a marcação, vai abrir espaço, vai fazer uma boa jogada e poder produzir em gol. O certo hoje era o Soteldo ser titular. Só que o Soteldo ainda não deu nada para que a torcida do Fluminense pudesse acreditar nele. Então, a torcida do Fluminense hoje não acredita em Soteldo em nada, porque até agora o Soteldo não fez nada para poder ajudar o Fluminense. E o Serna já sim. Porém, o estilo do Serna é o estilo de um jogador que precisa de mais espaço para poder correr. O Serna deve ser o titular no jogo de hoje, só que se fosse para mim escolher entre um jogador e outro, apenas jogador, não pelo que eles vêm desempenhando em campo, pelas características de cada jogador, o Soteldo seria a melhor opção hoje, com certeza. Porém, como não vem demonstrando futebol, não tem demonstrado desempenho para ser titular do Fluminense, o titular deve seguir sendo o Kevin Serna. O que vai ser muito importante e precisa render hoje, porque vem num momento muito difícil, num momento muito conturbado por baixo. Já o Pellegrino, né, o técnico do Lanús, deve mandar a campo o mesmo time que começou o primeiro jogo lá na Argentina. Lozada no gol, Pérez na direita, Esquerdos e José Canali na zaga. Pela esquerda, o Marchic, que é um bom lateral esquerdo, apoiou muito, Cardoso e Medina, os dois volantes, e o Maximiliano Moreno, que é o autor do gol do primeiro jogo. Na esquerda, Toto Sávio. Na direita, o Aquino deve ser o titular, não deve ser o Segovia, hoje deve ser o Aquino. E o Castilho de centroavante novamente. É hora de entrar totalmente concentrado, hora de entrar totalmente focado, evitar cuidado com os contra-ataques, prestar atenção principalmente na bola aérea, porque contra o Bahia era um jogo, apesar da qualidade do Bahia, era um jogo mais fácil para se virar, porque eu achava que o Bahia ia vir para pelo menos disputar o jogo contra o Fluminense. O Bahia não teve essa força. Porém, o Bahia não sabe fazer muita cera. Já argentino já nasce com essa identidade. Tá na cera do argentino, tá na identidade do argentino, tá no sangue do argentino fazer a cera. Então pode ser que seja um jogo mais difícil para se virar por essas características do clube argentino. Dito isso, é a hora de pensar na classificação, de focar no máximo na partida de hoje, de dar tudo dentro de campo para sairmos classificados. Espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo quanto você acha que vai ser o jogo, se inscreva no canal. Espero voltar aqui no pós-jogo com uma classificação maravilhosa do Fluminense. Até a próxima, valeu!